Então vamos ao dia 10 agora, falando sobre números binários, né? Então, no problema de hoje, né, a gente vai lidar com números binários, né? E aqui a tarefa de hoje é, dado um número em base 10, né, inteiro, converta ele para binário, e então exiba exiba um número em base 10, né, denotando o número máximo de uns consecutivos na representação em binário daquele número. Quando trabalhando com bases diferentes, é comum mostrar a base como um subscrito, né, como ele mostra aqui. Então ele dá aqui um exemplo, né, esse número 125, né, na base decimal. Antes de tudo, tipo, é um pouco longo e complicada a explicação, ele até linka aqui um tutorialzinho, né? Que existem duas bases, né? Existem, na verdade, várias bases, né? De como tu pode representar um número, né? Então, ele, nesse problema aqui, ele fala sobre a base 10, né? Que é a que a gente está acostumada, né? Tudo baseado nas casas em 10. Então, deixa eu ver se ele dá aqui algum exemplo. Ó, o 840, por exemplo. Ele tem o 8 na casa das centenas, o 4 na casa das dezenas e o 0 na casa da unidade, né? Como ele está representando aqui, né? E aí, ao todo, né, o 8 vezes 100 e o 4 vezes 10, né, dá esses números aqui, não, 800 mais 40 mais 0, e aí dá 840. No binário é bem parecido, só que tudo é baseado em base 2, né? Só pode ter duas representações, ou 0 ou 1. Então, nesse exemplo aqui, esse é um número 11 na base 10. Por quê? Que é aqui como ele está representando, né? Na casa das unidades desse número aqui, a gente tem o 1. Na casa do 2 aqui, né? 2 a 1, a gente tem o 1. Na casa seguinte, o 2 a 2, a gente tem o 0. E na casa do 1, a gente tem, da casa do 2 à terceira, né, a gente tem 1. Aí somando tudo, né, dá 8, mais 0, mais 2, mais 1, que dá 1, 1, em representação decimal, né, que a gente chama de 11. Então é um pouco complexo, normalmente isso aqui é uma matéria que a gente vê em ou eletrônica digital, ou sistemas digitais, seja engenharia da computação, engenharia elétrica, porque é como se representa números no computador, né, principalmente. E aí demora um pouco mesmo para entender. Eu realmente só peguei e entendi direto porque eu já tinha visto na faculdade, né, mas tem vários exemplos, né, tem inclusive um vídeo aqui explicando direitinho, né, com um exemplo no quadro e tal, mostrando. Então se ficou um pouco confuso, pode ser que de repente no futuro eu faça um vídeo dedicado também a isso aqui. Mas só para não desviar muito o foco do problema de hoje, né? Vamos lá então. Então a gente tem que primeiro converter isso aqui para uma base binária, né? E aí, como ele está dando exemplo aqui, né? A representação binária de 125 é esse número aqui, né? E se a gente pegar os números uns consecutivos, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Que aqui vem o 0, aí quebra a sequência, né? Então é como ele diz aqui, tem 5 números uns consecutivos, então a gente teria que exibir nesse exemplo dele, né, o número 5. Então vamos lá, tem duas partes, né, desse problema. Primeiro é converter em binário, né, um número decimal que ele vai entregar aqui, e depois vai ser fazer essa conta aí de ver os números consecutivos. Então vamos começar aqui, né? Então ele já leu 1 aqui, né? Então vamos lá. Eu vou criar... Deixa eu ver como eu posso fazer isso. Ah, sim, tem uma parte importante aqui que eu esqueci de explicar, que é como a gente converte, né, na prática. Então ele mostra um algoritmozinho aqui já, né? Que a gente sempre vai dividindo por 2, pegando o resto da divisão. Então, por exemplo, ele pegou aqui o número 4, né? Para representar n em binário, a gente divide 4 por 2 e pega o resto da divisão, que dá 0. Depois divide por 2 esse resultado e pega a parte inteira dele, né, que seria 2. Então é 2 dividido por 2, sobra 1. Aliás, dá 1, né, mas dá resto 0.
E aí a gente guarda esse valor de novo. 1 dividido por 2, divisão inteira. Isso é a parte importante. Dá 0, porque ele não é suficiente para dividir por 2. E sobra ele mesmo, 1. E aí, pegando esse resultado, inverte ele, né, de baixo para cima, e aí dá 1, 0, 0. E aí aqui tem a parte de algoritmo dele, né? Se eu quisesse representar, por exemplo, o número 5, o 5 dividido por 2 não dá exato, né? Daria 4, sobra 1. Então, guardo um 1 aqui em cima, vamos supor. Aí, 5 dividido por 2, pegando a parte inteira, dá 2. Então, a gente continua fazendo a divisão. 2 dividido por 2 dá 1, sobra 0. 1 dividido por 2 dá 0, né? E sobra 1. Então, a representação do 5 em binário seria 1, 0, 1. Porque aí, se a gente pega na casa das unidades, né? Seria 1. Se pega aqui na casa do 2, seria 0. E se pega aqui, seria 4. 4 mais 1 daria 5. Então, a gente vai ter que primeiro traduzir esse algoritmozinho aqui para JavaScript. Então, vamos lá. Eu já ia começar criando um array, né? Let binary array vai ser isso aqui. Aí, ele criou como const isso aqui. Eu queria mexer nesse número. Eu vou chamar um outro número aqui, então, de... pode ser number. Só para replicar ele e ficar mexendo nele. E aí, como tinha lá, né, a gente pega um while. Esse number for maior que 0. E aí, a gente vai pegar agora, sempre pegando o resto da divisão, né? Remainder vai ser igual ao número. Módulo, de novo, né? Que é o operador que a gente pega o resto da divisão inteira, né? Módulo 2. Aí a gente vai pegar o número e vai atualizar ele pegando a parte inteira dele, né? Então, se eu fizer um number sobre 2, o JavaScript vai transformar isso aqui em um número de ponto flutuante, né? Como a tipagem dele é dinâmica, ele vai acabar alterando o tipo dessa variável aqui. Então, tem que fazer uma conversãozinha aqui, né? Parsint, para só pegar a parte inteira dele. E a gente tem que adicionar na ordem inversa no array para poder construir um número binário. Então, binary array.push remainder. Beleza. Está construído aqui o número binário, né? Foi simplesmente traduzir o que estava entregue ali naquela parte do tutorial, né? Então construímos o nosso número binário. Na verdade ainda não, porque isso aqui está na ordem direta, né? Eu ainda tenho que inverter o binary array.reverse, que agora sim ele vai ficar na ordem correta, né? Que é, deixa eu ver se eu consigo abrir uma nova guia aqui. Que o número da forma como ele estava tipo assim, né? Se fosse o exemplo do 4 aqui, 0, 0, 1. Eu ainda tenho que inverter ele para poder ficar nessa ordem aqui, pegando o 1 na frente e colocando os dois zeros depois. Então é isso que é a intenção desse reverse aqui. Beleza, agora vem a parte difícil, que é contar o número de vezes consecutivas em que o 1 aparece. Então eu vou criar uma variável chamada maximum consecutive ones. Vou começar com 0 nela. E eu acho que eu vou precisar de uma variável auxiliar que vai ficar loopando pelo array todo. Então, consecutive ones 0. Então vamos fazer um loop, começando do 0 e menor ou igual ao array length e soma aqui 1, né, que é o passo para navegar por todo o array. Então agora a gente pega, na real,
vou colocar um comentário aqui porque pode complicar se ele for de tamanho único. Array size 1. Para eu fazer algum tipo de tratamento antes desse loop aqui. Tá. Na real, acho que pode ser simples até. Deixa eu ver se isso funciona. A gente pode olhar para a posição que a gente está. Binary array i. Se ele for 1, então consecutive ones mais. Se ele não for, que significa que ele é 0, né? Eu reinicio a contagem. Eu acho que é só isso. Então, embaixo desse if eu vou reiniciar a contagem. E aqui eu vou comparar. Se consecutive ones for maior do que o maximum consecutive ones, o maximum consecutive ones recebe o consecutive ones. Que aí significa que o que eu loopei e o que eu contei até agora é maior do que eu já tinha acumulado ali, né? Tá. E será que funciona se o array tiver size único? Não, não funciona. Na real, se ele tiver size único, eu acho que eu nem preciso entrar nesse for. Então, vou fazer uma coisa assim, ó. Se binary array.length for 1, então o maximum consecutive ones recebe o valor que ele tem. Porque pensa comigo. Se deixa eu pensar. Se é isso. Se, vamos supor, ele é posição única, né? Ele é um array de tamanho único. Por exemplo, eu converti o número 2 em binário. O número 2 em binário é 1. Porque, né, tem a base única lá. Então, se ele for 1, eu só adiciono o valor que ele tem para lá. Mas se eu quiser converter, por exemplo... Não, 2? Não, contei errado. O número 2 tem size 2. Então, teria que ser o número 1 ou 0. Se fosse o número 1, é simplesmente ele mesmo, né? O máximo de uns consecutivos, porque o array só tem tamanho único. Mas se fosse 0, era o valor que tem lá nele também, porque ele seria de tamanho 0. E aí eu só preciso garantir que eu não vou entrar nesse for para as coisas não ficarem confusas. Tá. E no final exibir esse maximum consecutive ones. Deixa eu só dar um espaço aqui para não ficar tão amontoado. Pera aí, eu acho que não está indentado. Tem aqui o for. Não, mas o else está ali. For está ali. O if está aqui. O else, por mais que eu colocasse aqui... Não, pior que está indentado. Por que os dois ficaram na mesma linha? Não entendi. Não era pra ter... Ó. Não era pra isso ter acontecido. Será que ele tá indentando simples? Ou ele indentou por um espaço, sei lá. Ó. Mas enfim, não é besteira isso aqui, só é indentação. Se fosse em Python, isso aqui não rodava, né? Mas... como é só estilização do código, não tem problema. Sim, eu acabei desviando do foco. Eu ia só exibir esse console log no final. Console log maximum consecutive ones. Vamos ver. Só isso aqui. Peguei n. Criei o array. Armazenei ele numa variável auxiliar. Enquanto esse número não for 0, eu vou pegando o resto da divisão dele por 2.
e vou pegando a parte inteira dessa divisão. E aí eu coloco isso no array. E no final eu inverto ele. Isso aqui parece estar sólido. Aí eu criei duas variáveis auxiliares, maximum consecutive ones e consecutive ones. Se ele for de tamanho único, eu só armazeno no maximum consecutive ones o que tem nesse tamanho único. Se for 1, é 1, se for 0, é 0. E aí, só então, se ele tiver tamanho maior que 2, é que eu executo o loop. Né? E aí, se a posição que eu estou, se o número que eu estou olhando é 1, então o consecutive ones recebe mais. Né? No exemplo do 2, vamos supor, a representação do 2, que eu tinha dito errado antes, né? A representação do 2 é 1, 0. Então, 1, 0, ele começa com 1. Então, somei. No loop seguinte, vai ser 0. Aí ele não entra aqui, né? Ele entra aqui. Consecutive ones é maior do que maximum consecutive ones? Eu armazeno nele então. Então ele tem armazenado 1. E eu reinicio a contagem, mas acabou que era o último índice. Então acabou por isso. Se fosse o número 3, a representação do 3 é 1. Eu decorei essas coisas porque eu como eu disse, já fiz essa matéria, já tive que fazer prova, tinha que fazer rápido e tal, esses cálculos. Acabei armazenando memorizando alguns desses números, né? Então, a representação é 1. Olhei para o primeiro índice, né? Ele não tem tamanho único, ele entra aqui nesse else, executo for. Olhei para o índice 1, é 1, somei. Olhei para o índice 2, também é 1, somei. E aí... Opa, mas aí ele não vai atualizar, né? Aí ele não vai atualizar nesse caso. Porque eu cheguei no último índice. Cheguei no último índice e não atualizei. Eu acho que só por garantia eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Tirar esse if aqui, ó. Colocar aqui. Porque aí, se o que eu acumulei, talvez aqui em cima, talvez eu tenha que colocar isso, antes de reiniciar a contagem de fato. Tá, aí nesse exemplo, beleza, 3. Se o que eu tenho acumulado, no primeiro loop ele até vai atualizar. Ah, mas aí ele vai entrar no else da outra condição, putz. Ele vai virar um else dessa condição aqui. Vou colocar isso aqui. Só que eu tinha que executar isso de alguma forma ali dentro. Deixa eu fazer o seguinte, então. Aqui dentro. E aí... E aqui fora... Não, acho que já resolve. Né, vamos pegar o exemplo do número 5 em binário, que dá 101. Olhei para o primeiro índice, né, ele não tem tamanho único, então isso aqui não é executado. Olhei para o primeiro índice, ele é 1. Olhei para o primeiro índice e somei. O que eu tenho acumulado é maior do que o máximo? Então atualizei ele. Olhei para o segundo, ele é 0. Então vem para cá, zerou a contagem. Olhei para o índice de agora, né, o último, que é 1. Então somou. 1 é maior que 1? Não. Então ele não executa isso aqui. Se fosse o número 7 em binário, que é 1, 1, o índice, eu olho para o primeiro índice, ele é 1? Então somei. 1 é maior que 0? Então atualizo a variável auxiliar aqui.
Vou para o segundo índice. O segundo índice também é 1. Então eu somo 1. 2 é maior que 1? É. Então eu atualizo. Olhei para o último índice. O último índice também é 1. Então somei e atualizei. É porque 3 vai ser maior que 2. Atualizei. Beleza. Eu acho que agora tá certo. Vamos ver. Aparentemente tá certo mesmo, olha. Porque se for de tamanho único, né? Armazena o que ele tem. Se for maior, faz isso aqui. Com certeza isso aqui é muito inefetivo, né? Pra eu ficar repetindo as várias operações, mas... não sei se dá pra melhorar de alguma forma. Vamos ver se passa isso aqui primeiro. Porque se o número ele for muito grande, né? Ele teve um upper bound, eu acho que era 10 a quinta. Limite superior, né? De 10 a quinta. Passou. Ele só demorou um pouquinho, mas executou. Então tá de boa, tá resolvido então o problema do dia 10. Com certeza isso aqui... Eu acho que daria para tirar essa ineficiência se eu usasse recursão. Mas recursão com um número grande como esse aqui, 10 a sexta, eu acho que ia estourar a memória. Bom, mas de qualquer forma é uma resposta válida, né? Segundo os casos de teste aqui do HackerRank, né? Então, pelo problema de hoje está resolvido, né? E a gente se vê aí no problema do dia seguinte.